Eu sei que todo mundo que é cronicamente online deve ter visto a treta da Malévola, que é um influencer com o dono de um salão de beleza, porque ela foi lá, fez o cabelo, e a pessoa cobrou 6 mil reais, ela não sabia. E eu também não quero entrar no mérito dessa briga toda. O que eu quero trazer hoje? Eu quero falar sobre como a maioria de nós, mulheres, já passamos por uma situação de sermos lesadas num salão de beleza. Que salão de beleza tem tanta dificuldade de falar o preço real do serviço? É uma coisa que eu realmente tenho dúvida. Poderia entrar em contato com qualquer salão que eu conheço. Chegar e perguntar assim, qual que é o valor do corte? Vamos supor, 200 reais. Eu marco, porque 200 reais é um preço bom, está dentro do meu budget. E daí eu vou pro salão e tudo mais. Chegando lá, depois de explicar pro cabeleireiro o que eu quero, ele fala assim, vamos lá no lavatório então, lavar a sua cabecinha? E óbvio que eu vou, porque, né, eu preciso estar com cabelo úmido pra fazer o meu corte. Eu gosto de fazer um cabelo bem repicadão. E vai tomar. Lá no lavatório, o cabeleireiro fala assim, nossa amiga, seu cabelo tá um pouco ressecado, você não quer fazer uma hidratação? Porque aí você vai, né, um influencer fez parceria com o salão, você segue esse influencer e vai nesse salão, e aí você percebe que só as influencers são bem tratadas naqueles salões. Quando você chega lá, mentem pra você o preço, mentem pra você um monte de coisa e você sai lesada. Com preço que você não sabia, eles te cobram até pra lavar o cabelo, coisa que você não fazia ideia, e é disso que eu quero falar aqui hoje. Quero contar a minha experiência e mostrar vídeo de diversas mulheres que também passaram por isso e explicar pra vocês essa treta, né, da Malévola com o cabeleireiro. Eu não vou entrar muito pra onde está indo, porque não importa, mas eu quero falar desse tema específico hoje. Já peço logo pra vocês se inscrevam e dar like aqui no canal, que eu falo sobre absolutamente tudo. Quero dizer pra vocês que vocês podem me mandar recomendações no meu Instagram, que é Juleivas. Aqui na descrição tem o meu clube do livro, tem também o meu intercâmbio pra 2027, pra Itália, que nós vamos. E aí vamos começar assistindo esses vídeos, eu vou explicar essa treta toda pra vocês. Quero começar por esse vídeo que ela fala, quando começamos a normalizar práticas abusivas em salões de beleza. E aí vamos lá adentrar nesse tema, né? Vamos lá. Pergunta pra vocês, quando a gente começou a normalizar práticas abusivas em salões de beleza, né, na prática ali da beleza, o que acontece? Fui cortar o cabelo semana passada, cheguei pra cortar o cabelo, aí beleza, fiz o corte, adorei o corte, só que assim, pra você cortar você tem que lavar o cabelo. A menina lavou meu cabelo, cortei o cabelo, aí na hora que terminou ela falou assim, você vai escova, faz só seca, vai deixar desse jeito. Eu falei, pô, né, eu quero ver como que ficou o corte, porque molhado você não consegue ter uma plena noção de como está. Falei, não, pode secar. A menina secou na hora que eu fui pagar. Ai, não, mas pra secar, pra fazer escova, você paga a parte. Gente, eu particularmente, se você tem um salão, me perdoe. Se você deixar aqui claro para suas clientes, tudo bem. Mas isso já aconteceu comigo. Isso aqui me dá um ódio tão grande. Por que vocês, salões de beleza, você que tem um salão de beleza, por que você já não inclui todo esse preço no valor do corte? Não seria melhor? É a mesma coisa que, tipo assim, ó, quando eu vou viajar e aí por fora eu tenho que pagar imposto, sei lá, de cidade. Por que não inclui esse preço no valor do hotel? Por que não inclui esse preço de lavar no valor do corte? Porque isso dá muita raiva do lugar. Você não vai pagar pra fazer só um corte do seu cabelo. Você quer que lave. E tipo assim, ó, aqui o lavar deve estar incluso. Só que eu já fui em salões que o lavar não estava incluso. Inclusive eu parei de cortar meu cabelo aqui na Espanha por causa disso. Eu me recuso a pagar pra lavarem meu cabelo no salão. Me recuso, não pago. Tipo assim, se eu tivesse feito Babyliss, eu super concordo. Se eu tivesse feito uma prancha, eu super concordo, que é um trabalho a mais. Mas eu literalmente só sequei pra ver como ia ficar o corte. Tipo, isso pra mim sempre teve e tinha que estar incluso. E eu acho uma puta sacanagem você querer cobrar a parte. Cobre o valor mais caro. Ai, tá muito barato o meu produto. Tudo bem, vou aumentar o valor. Ó, o valor completo aqui disso aqui é 80 reais. Eu prefiro 1000 vezes, eu como cliente, chegar lá e saber que tá custando 80, mas eu vou fazer tudo, do que chegar lá e falar, nossa, eu vou nesse lugar aqui que ele é mais barato, o corte é 40, eu vou chegar no corte, aí pra lavar é 20, aí o corte é 40, aí pra secar é mais 80. Gente, isso não existe, é prática abusiva, tá? Na minha visão, é completamente sem noção. Como cliente eu acho horrível, e assim, eu não volto no salão, tá? Eu não volto, pra mim é babaquice. Ou se você quer cobrar a parte, tudo bem, mas avisa o cliente. Porque o cliente, ele tem que ter noção do que ele está pagando a mais, entendeu? E avisar antes, e não depois. Porque, por exemplo, você quer um cappuccino? Quero. Pra mim tá incluso no que eu estou pagando, não tá incluso, você me avisa. É cobrada a parte. Ou você não me oferece, porque eu acho que tem que ser avisado. Esse é o primeiro fator.
Quero dar uma pausa e lembrar pra vocês que o Dia das Mães tá chegando, que é agora no dia 10 de maio, e mostrar como eu já resolvi o presente da minha mãe, mesmo morando no outro lado do mundo. E também me presenteando, que é uma coisa que eu já faço com flores, como vocês podem ver aqui. Por mais que eu não seja mãe, mas ter a casa rodeada de flores alegra a nossa vida. Esse buquê lindo aqui chegou aqui em Madrid pra mim pela Eudora, e eu vou apresentar a Eudora pra vocês. A Eudora é um marketplace onde você encontra buquês, vasos de flores, plantas em vasos, cestas de presente, entre várias outras coisas. Tudo isso sendo de vendedores locais. Em mais de 100 cidades do Brasil e mais de 50 países ao redor do mundo. Ou seja, não importa onde você ou sua mãe estão, você vai conseguir presentear ela. E é super fácil de usar. Você vai escolher seu presente, o vendedor vai confirmar e antes da entrega ele manda uma foto do arranjo, que vai ser igualzinho ao catálogo. Se você quiser mudar alguma coisa, tem um chat direto com o vendedor que tá dentro do aplicativo. Dá pra mandar pra sua mãe, pra sua esposa, pra sua irmã, pra sua prima, pra sua tia, pra quem você quiser ou se presentear, como eu fiz. Pedi pra entregar flores pra minha mãe, mesmo estando em Madrid, ela amou demais, ficou muito emocionada. Então se você também quer aproveitar nesse 10 de maio, dar essas flores maravilhosas pra sua mãe, baixe o aplicativo da Eudora com o meu código que é Julia25 pra ganhar 25% de desconto. O código é válido até dezembro de 2026, então deixa aí anotado pra caso você queira dar presente de flores ou qualquer outra coisa em outra data do ano. Aponta a câmera aqui pro QR Code ou clica no link que tá na descrição e você vai direto pro aplicativo e vai comprar as flores pra sua mãe agora no 10 de maio, não esquece. Aí, Inclusive, eu parei de ir em salão de beleza, né? Além de tudo isso, também por conta disso. Em salão de beleza, em qualquer outro lugar. Que eu vou, tipo assim, eu tô no restaurante, alguém fala, você quer um pãozinho? Eles vão cobrar o pãozinho. Por que não me falou que o pãozinho era pago? Porque às vezes você não tem dinheiro pra pagar aquilo, meu Deus. acabei de fazer as minhas unhas. Cheguei pra fazer a unha, tava escrito lá, esmaltação 35. Falei, beleza. Fiz a unha, aí na hora de pagar a menina, 47. Falei, amiga, mas tava escrito 35. Tá 35 aqui, tá errado? Aí ela, não, mas é que a gente atualizou o valor hoje. Eu falei, e não avisa? Aí ela, não, mas é que você tirou cutícula, né? Pra tirar as cutículas também é mais caro. Eu falei, Aqui na Espanha eu comecei a nunca mais tirar cutícula, tanto que eu não faço mais minha unha, eu deixo minha unha assim, é isso que eu tô fazendo em casa. Porque você paga 15 pra pintar a unha, você tem que pagar mais 10 pra tirar a cutícula, você tem que pagar mais 5 se você quiser tirar o esmalte, você tem que pagar mais 10 se você quiser que pinte o esmalte. Então assim, não dá, pra mim não dá. Bota tudo no preço, meu Deus, qual o problema de voltar como era antes? Antes vocês lembram que, por exemplo, pelo menos na minha cidade era assim, minha mãe já foi manicure, né, e ela colocava lá o preço pra você fazer, por exemplo, o pé, a pedicure, né, você pagava um valor, sei lá, R$50, tava tudo incluso, tinha spa de pés, tinha tirar a cutícula, tinha serrar o seu pé, botar na água. Hoje, se eu quiser que bote meu pé na água, é o spa de pés que eu tenho que pagar 50 euros. É isso. porra, quem não cobra o valor inteiro? Tu vai pintar a minha unha sem tirar a cutícula? A minha cutícula não é grossa, mas eu tenho prima minha, eu tenho amiga minha que a cutícula é dessa lapa. Tu vai pintar por cima? Cacete, vai fazer um trabalho podre? Pra mim é um trabalho porco, entendeu? Cobre mais caro, mas coloque tudo incluso. Ou se você vai fazer algo à parte, avisa, cara, é questão de avisar o cliente. Meu, é um mínimo de bom senso, teve uma história também que a minha mãe uma vez, ela foi pintar o cabelo da minha irmã. Aí ela falou, é só pra fazer umas mechas, tipo, puxar 3 mechas, porque minha irmã era muito novinha, minha irmã tinha, tipo, acho que 7 anos. Aí ela falou, só pra puxar uma mecha, sem tonalizar, sem descolorir, sem nada, embaixo. Quanto que você me cobra? O cara falou pra minha mãe, olha, eu te cobro, acho que era R$300, alguma coisa assim. Minha mãe falou, tudo bem, mas é tinta colorida. Ele falou, olha, não tenho. Você consegue pedir pro seu marido ir buscar? Meu padrasto, meus pais são separados, ele foi buscar a tinta, voltou. Quando chegou na hora de pagar, ele cobrou, tipo, era R$300, ele cobrou 500. Aí minha mãe falou, peraí, não era 300? Ele falou, não, sim, mas pra lavar é tal valor. É isso, é bem assim. Agora vamos entrar nessa treta da Malévola, pra quem não sabe ainda vai saber agora. E por que estão falando tanto desse papo de salão de beleza? Vamos lá. Esse aqui é o caso, vamos ver pra vocês entenderem. A gente vai continuar em quantas mulheres já foram lesadas com isso. E entender o caso dela também, vamos lá. Você ir num salão renomado no Alphaville, o seu cabelo ficar do jeito que você queria, você pagar pelo serviço e quando você chega em casa, você acha de bom tom fazer um vídeo indignada porque lhe cobraram R$6.000. E foi assim que a influenciadora Malévola detonou o cabeleireiro Robson Souza, porque ela achou um absurdo ter lhe cobrado R$6.000 por um cabelo loiro. E a gente vai analisar. Então filma essa demônia, produção! Gente, quando eu perguntei quanto que era pra fazer o cabelo, porque aqui não tem mega, meu cabelo natural, eu fiz toda mudança de fundo, coloração, tudo. De R$2.000 a R$2.800, já achei caro. Quase R$3.000 pra mudar a cor do cabelo, mas falei, não, é um profissional bom, é perfeito, eu vou ir. Eu vou pagar, vou marcar. Gente, tem meu horário, o final era R$500, paguei o final e fui fazer o cabelo hoje. Lá em Alphaville, a gente lá na mensagem explicava, pode ter acréscimo de o tratamento que vai fazer no cabelo, que é R$700, mas tudo bem, você não é obrigado a fazer. O corte, a partir de R$1.000, o corte.
Isso é o que tava escrito na mensagem antes de eu ir fazer o cabelo. O corte era R$1.000, e se fosse, e esses 2.800 era pra mechas. Se fosse alterar o fundo, o fundo do cabelo, que é tipo a base, depende do valor, não tinha nenhum valor lá. Era decidido na hora. Aí eu sei que ia ser 2.000, né? Ainda ia ter o valor que ia alterar o fundo, que não me passaram, só chegaram e fizeram. E isso que Então, eu acho que essa treta aqui toda foi causada pela falta de informações igual do outro vídeo que a gente viu. Não é pelo preço, não é por isso, é a falta de informações que a gente sabe que acontece. O cabelo dela ficou perfeito. Mas vamos lá, isso é um absurdo, eu acho. eu fiquei indignado, porque não passaram. Gente, simplesmente R$6.000. Eu fiquei abismada, porque eu esperava pagar no máximo 2.800. Gente, praticamente o dobro. Mona, mas pelo que você contou, na própria mensagem do orçamento, já estava especificado que, além dos R$2.800, todos os outros procedimentos que você fizesse a mais, seria lhe cobrado uma taxa. Então, mudaram o fundo do seu cabelo, cortaram o seu cabelo e fizeram um tratamento no seu cabelo. Então, pra mim, não faz muito sentido a reclamação, sendo que ela gabaritou todos os procedimentos que estavam previstos para serem feitos no cabelo dela, fora os R$2.800. Mas eu entendi que ela ficou indignada porque o salão não passou os valores das taxas que seriam cobrados a mais antes de começarem a fazer os procedimentos no dia. Mas como ela também não perguntou quanto ia ficar e só concordou em fazer... Assim, ó, a gente também não sabe. Porque, por exemplo, um salão me diz assim, dependendo do tamanho do seu cabelo vai ser X reais pelo corte, blá blá blá. Daí eu chego lá e eles decidem na hora. Isso já me aconteceu, eu vou dar aqui um parêntese pra falar. Aconteceu num salão lá em Floripa, que eu fui pro salão, marquei pra fazer mechas, acho que era R$700, 800, e aconteceu isso. Eu fiquei esperando por mais de 1h30 pra fazer essas mechas, eles botaram o produto no meu cabelo. Eu fui idiota também, né? Foi pouquíssimo antes do meu casamento, eu fui muito tonta. Fui nesse salão porque ele era cheio de influencer que ia lá, eu tontíssima, né, sei lá, fiz R$700, no final das contas, era pra ser 700, né, no final das contas o cara queria me cobrar mais de, era uns 1.700, é tipo 1.100, 1.200 a mais, porque a pessoa não tinha me explicado de jeito nenhum, que é tipo assim, a partir de tal cabelo, de tal tamanho é tal preço, a partir de não sei o que, sabe, eles ficam inventando coisa pra dizer o preço na hora, e você quer saber o preço antes, porque não é todo mundo, sei lá, Malévola, ela pode ter os R$6.000, mas tem gente que não tem. Se eu fosse no salão e falasse assim, é pra ser 3.000 e me cobrar 6.000, eu falava, meu, que é isso? Eu ia falar a mesma coisa também, ao mesmo tempo de tantas pessoas que já foram lesadas. Eu não quero nem entrar só nesse caso aqui do que aconteceu com ela, mas eu digo dessa situação em geral, de tantas nós que passamos por isso o tempo todo. Eu desisti de ir no salão de beleza por causa disso. Eu comprei uma tesoura pra cortar meu cabelo sozinha em casa, vocês têm noção? Porque eu não tenho coragem no salão de beleza, igual eu fui aqui na Espanha, que me falaram que era 40 pra cortar, chega lá que a mulher me cobrou 70 depois de cortar. Então assim, pensem, 70 euros pra cortar o cabelo. Pois é, de 40 passar pra 70. Vamos lá. Vamos ver. Todo pobre que já foi em salão de rico sabe que a Malévola falou a verdade. E ela vai contar o relato dela. Vamos ouvir. Pessoa que é pobre e já foi em salão de beleza de rico. Acredita em Malévola. Eu vou contar pra vocês uma experiência que aconteceu comigo no salão de beleza de rico. Que eu tenho certeza que foi o que aconteceu com essa menina. E assim, gente, acredito em 100% do que ela falou. Não concordo com a exposição de pessoas, de detalhes de vida pessoal de pessoas que não tinha a ver com o caso, mas tudo que ela contou é verdade, gente. Eu não tava lá, mas eu acredito. Uma vez, eu sou da Bahia, do interior da Bahia, e faço especialização em Salvador. Então, uma vez eu fui em Salvador, tava lá na especialização, e aí decidi que queria cortar o cabelo. E aí fui pesquisar no Instagram algumas referências, achei um salão de beleza bem bonito e tal. Gostei do trabalho de um cabeleireiro específico. E pra minha sorte, naquele dia, ele tava no salão. E aí entrei em contato no WhatsApp do salão, confirmei, né, se o cabeleireiro tava lá, e perguntei o valor do corte. E aí eles me disseram que o valor do corte era R$60. PS, que eu já achei caro, porque na minha cidade, como eu moro no interior, eu pago no máximo R$40, R$45. Acho que o mais caro que eu já paguei foi 50, mas enfim. Marquei meu horário e fui pro shopping pra ir pra esse salão aí. Aí, beleza, cheguei lá, esperei só um pouquinho, chegou uma moça, me chamou pra o lavatório, né? E aí, gente, nesse dia, eu não tava com o cabelo lavado. Eu tava com o cabelo limpo, só que não estava lavado do dia. E aí, a moça, né, que ia molhar o cabelo, perguntou assim, seu cabelo tá lavado? Aí eu falei, não. Aí ela falou, pronto, então vai ter que lavar. Aí eu falei, tá bom. Isso aí, né? Você já sabe que já foi um valorzinho, né, na conta. Aí, beleza, ela tava lavando meu cabelo. E aí, antes, quando eu fazia progressiva, eu tinha aquelas caspinhas brancas no couro cabeludo, porque quem tem progressiva e faz recente sempre tem, né? E aí ela falou assim, ó, você tá com caspa, eu vou usar aqui um shampoo, que ele é detox, ele é um tratamento, não sei o que lá, pra poder amenizar sua caspa. Eu falei, tá bom, tudo bem.
É porque agora, gente, fica óbvio que isso ia ser cobrado. Mas na hora, ela não pergunta se você... Gente, eu não acho que é óbvio, porque a primeira vez que aconteceu comigo foi a mesma coisa. Eu fui aprendendo com o tempo, mas a primeira vez que aconteceu comigo eu ia aceitando. Eu falei, poxa, a pessoa tá sendo gentil aqui, sabe? Não vai cobrar isso, mas eu era tonta também. Fazer. Ela fala que vai fazer. Então você acaba não percebendo que aquilo ali é um extra da lavagem. Aí, beleza, né? Aí, depois ela falou assim, ó, seu cabelo tá um pouco poroso. PS, meu cabelo sempre foi poroso, sempre foi fino. Mas ela falou que meu cabelo tava poroso, que ia passar uma hidratação de reconstrução. Aí eu falei, tá bom. E aí, quando ela terminou de passar a hidratação, ela falou, ó, agora eu vou deixar o seu cabelo aí 10 minutos no ozônio, pra ajudar no efeito da máscara. Aí eu falei, beleza. Nisso aí, você já sabe, né? Já contaram quantos serviços. Pois bem, terminou de fazer, né? Lavou, passou a hidratação, não sei o que lá, ozônio. O cabeleireiro me chamou pra sentar na cadeira. Aí ele perguntou como eu queria o corte, não sei o que lá. Expliquei pra ele. Ele terminou de cortar o meu cabelo. E aí ele perguntou assim, você vai querer sair daqui com ele molhado ou seco? Aí eu falei que seco, né, gente? Seco. Negócio feio, né? Você cortar o cabelo e sair do salão com o cabelo molhado. Enfim, falei que queria sair dali com ele seco. Ele não perguntou se eu queria que ele escovasse. Ele não perguntou se eu queria escova modeladora ou se eu queria liso ou cacheado. Ele perguntou se eu queria sair dali com o cabelo molhado ou seco. Eu fui, falei seco. Ele, fez uma escova no meu cabelo. Ele começou só secando. Quando pensa que não, ele começou a puxar. Quando pensa que não, ele começou a enrolar. Quando pensa que não, babyliss. E aí saí de lá com um penteado. Aí acabou que eu nem gostei muito do corte, mas enfim. Fui para o caixa. Quando eu cheguei no caixa, eu falei que queria fechar a conta. E aí a moça foi fazer uns cálculos lá. E aí ele chamou ela. Eu vi ele chamando ela. Ele falou, vem cá. Aí ela foi, ele conversou assim, de cantinho com ela. E ela voltou pro caixa. E aí ela já fez a conta, já botou na maquininha o valor e perguntou débito ou crédito. Aí eu falei débito. Porque eu pensava que ia ser ali o valor do corte de R$60, que eu já tava achando caro, mais a escova, né? Porque eu percebi que ele escovou meu cabelo, que eu também não sou burra, né? Quando eu falo débito, que essa mulher passa a máquina pra mim, R$485. Vocês estão vendo? Como que você vai ter dinheiro na sua conta? Você pensa, vou cortar o cabelo, tenho aqui R$100, né? Porque foi 60. E vai dar 490, quase R$500. Você vai tirar dinheiro da onde? Me fala. Me diz se isso já não aconteceu com qualquer uma de vocês aqui. Me digam. Eu falei, o quê? Aí eu falei assim, moça, R$485, mas me disseram que o corte era 60, o que é que tá incluso aí nesse valor? Aí ela foi e puxou uma notinha assim com o descritivo. Eles cobraram a lavagem, o shampoo, então não estava incluso na lavagem, eles cobraram a lavagem e o shampoo, mesmo que o shampoo fez parte da lavagem, eles cobraram a lavagem, o shampoo, o hidratante, o ozônio, o corte e uma escova. E deu R$480. Então, assim, não é querendo botar preço no trabalho dos outros. Eu sou dentista, eu sou autônoma, gente. Eu sei o quanto é ruim você entregar um serviço bem feito e você dar o seu melhor e comprar os melhores equipamentos e a pessoa questionar o seu preço. O problema desses salões é que... Então, gente, tem aqui essa questão também, que eu não quero botar preço no valor, no trabalho dos outros, valor no trabalho dos outros, porque é aquela coisa, eu também trabalho com internet, eu também sou autônoma, eu também tô aqui, né, lutando. A questão é que você tem que deixar muito claro qual é o seu preço. Você chega lá e fala assim, olha só, se você for fazer corte aí, se você for fazer isso e aquilo, se você for fazer o quê, aí você decide se você quer pagar ou não. E a partir desses valores, você vai fazer a sua escolha se você tem aquele dinheiro. Porque assim, por que não vai salão barato então? Porque, gente, você pensa R$60, você pensa, eu posso pagar R$60, eu vou. Ninguém pensa que vai ser passada pra trás dessa forma, sabe? De R$60 pra quase 500. É uma diferença muito grande. Então a questão aqui não é o valor do serviço, sei lá, a pessoa pagou 6 mil no cabelo, ficou lindo, perfeito, maravilhoso, ok. Mas diga que é aquele valor. Ficou perfeito o cabelo, eu quero R$500. Mas diga que seria R$500. Não esconde isso, sabe? Que eles tornam a experiência não fica óbvio pra pessoa que um serviço está sendo prestado. Isso é proposital. Eles fazem de propósito pra vocês não perceberem que está sendo incluso ali um serviço e que no final você vai ter que pagar por esse serviço. Então, se você nunca passou por isso, muito cuidado.
Porque se você for no salão, você vai passar. Vamos pra mais uma treta. Experiência universal feminina. Ser lesada por profissionais de beleza. Quem nunca? Quem nunca? Se você nunca foi lesada por profissionais de beleza, me diga. Comente aqui. E se você é profissional de beleza, comente aqui também qual é que você pratica pra não fazer isso com suas clientes. Que eu vou gostar de saber. Eu quero recomendações. Eu fui agora pra São Paulo. Eu falei assim, me mandem recomendações de salões. O quê? 90% dos salões que eu mandei mensagem nem responderam. E os que responderam era R$500 o corte. Falei, não paga. Vamos falar sobre a Malévola, mas antes de tudo, vamos contextualizar. Todo profissional que trabalha na área da beleza normalmente trabalha como PJ, ou seja, ele é um profissional comissionado dentro do espaço de trabalho onde ele atua, tá? Até mesmo o dono do salão ganha por comissão, adiante do que ele faz dentro do salão com a cliente em cadeira. Outro ponto que eu acho extremamente necessário pontuar: não se deixem levar por opinião de alguém que não é o consumidor final deste produto. Se a pessoa não está pagando por este produto, ela não é o consumidor final, porque ela não foi lesada, ela não foi prejudicada. Vide Sossô Careca e outras influenciadoras que fazem o cabelo com estes profissionais no Então, eu não faço ideia de quem são essas pessoas, mas a gente vai ouvir. no 0800, de graça. Estas pessoas não foram lesadas, muito dificilmente seriam, e se fossem, não viriam pra internet expor, justamente porque não foi um produto pago, elas não pagaram para tal ação. Diante de tudo isso, do que eu já apontei a partir de agora, a gente vai levar em consideração duas coisas. O profissional que não sabe se comunicar com a sua cliente é um profissional fracassado. Porque, para além de não saber deixar claro o que está fazendo, como está fazendo e por que o ticket custa de X a Y, ele também acha que a pessoa tem a obrigação de saber lidar com aquilo ou que ela tenha a obrigação de entender os preços de um salão. E quando isso acontece, normalmente eles embutem tudo: luz, água, escova, secador, babyliss, chapinha, espaço, tempo de profissão, tempo de cadeira e, acima de tudo, tudo que é consumido dentro do salão. Vide que até uma aguinha foi cobrada R$4 dentro de um espaço onde o ticket médio é R$3.000 por cabelo, né? E, mais uma vez, se eu te disse 2.000 e você levanta da cadeira e eu te embuto 4, eu estou te lesando. Só que a maioria dos brasileiros vê isso como algo idiota porque não se importa em ser lesado, né? É da cultura brasileira, é de quem nós somos, é do povão, essa ideia do ri, levei vantagem. E nessas, muitos de nós não abrem a boca. Outra coisa que eu acho importante... Então, gente, me contem se já, quando aconteceu com vocês, se vocês foram atrás dos seus direitos. Porque quando aconteceu comigo nesse salão que eu fui fazer a média da pessoa que cobrou isso, eu não paguei, tá? Eu falei, ou eu pago 700, os 1.200, 1.400 que você quer me cobrar aqui, era 1.000, não, na verdade era 1.000 a mais. Eu não vou pagar. E a gente só vai sair daqui se for com um advogado. Eu não pago, não pago. Frisar. Muito provavelmente, a Malévola não abriu a boca dentro do salão, porque dentro desse espaço você está sendo coagido. Se você não está, você pode vir a ser. Por quê? Porque você está dentro do espaço da pessoa, tem outros profissionais, tem outras clientes em cadeiras e tem N fatores que te embutem a não pensar muito sobre. E eu te garanto que se vocês perguntarem para alguma mulher que frequenta salão de beleza, todas elas vão conseguir te atestar essa mesma história de que entraram pagando X e saíram pagando Y. E ainda assim, muitas não falam ou não vêm pra internet. Inclusive, mês passado, teve uma menina que veio dos Estados Unidos, Nova York, se eu não me engano, pra Porto Alegre pra fazer o cabelo em um salão de beleza. E ela foi lesada dentro do salão de beleza por uma profissional pelo valor e ainda recebeu ameaça de dentro do salão. Então entendam, isso é mais comum do que vocês imaginam. Só que como isso é pouco falado, as pessoas estão condicionadas a pender pro lado oposto. A Malévola, ela é uma figura completamente controversa dentro da internet. Então é completamente compreensível que algumas pessoas não apoiem ela diante dessa situação. Mas o que aconteceu com ela, acontece com toda mulher que frequenta salão de beleza, tá? Todas nós já fomos lesadas, desde uma unha até um cabelo. Outra coisa que eu acho importante frisar, isso aqui é um mega hair. A Malévola não usa mais mega hair, eu uso mega hair. Sabe quanto custou esse cabelo? Aqui tem 60 centímetros de um cabelo vietnamita. Não é um cabelo do sul, não é um cabelo brasileiro, não é um cabelo regional. Ele me custou R$4.000. São 250 gramas de um cabelo que combina com o meu, porque para além de ter um toque de lado, ele tem um fio médio para grosso e o meu fio, ele é fino para médio, então ele se encaixa dentro da minha cabeça. Toda vez que eu vou fazer qualquer coisa no salão, isso aqui é considerado o aporte do preço. Porque se eu fosse fazer uma hidratação no meu cabelo, é X valor.
Nesse aqui, na minha cabeça, o valor é maior. Por quê? Tem mais cabelo, tem mais densidade, vai mais produto, leva mais tempo, precisa de outro. Então, esse lado eu entendo completamente. Completamente. Que, tipo assim, a pessoa vai cobrar mais pelo meu cabelo, por exemplo, porque eu tenho muito cabelo. Inclusive, eu lembro que eu fui no salão uma vez que eu amava lá em Floripa, outro que eu achei, e ela sempre gravava, fazia meme, tipo, era com 3 mulheres puxando meu cabelo pra escovar. E elas faziam meme, tipo, chorando sempre que eu ia lá. Só que aí, tipo, a gente era amiga e tal, e ela sabia, eu sabia o preço que ela iria me cobrar, porque meu cabelo era maior, era mais grosso, era mais volumoso, e tá tudo bem. O negócio é quando você não sabe. A questão toda é você ser lesada da forma como se você fosse trouxa. É isso. Outras necessidades. Ainda mais considerando que mega hair é um cabelo morto. Então, assim, não tem sentido um aporte de mais de 4 mil reais em cima do valor que foi iniciado no contexto da situação, mesmo que ela usasse mega hair. Até porque 4 mil reais pra fazer uma hidratação em cima de um mega hair também é um roubo. E ainda assim, o que eu acho importante frisar: o profissional errou na comunicação com a Malévola? Errou. A Malévola errou em expor isso de uma maneira muito maior? Errou. Só que diante da situação, a gente também tem que considerar que mesmo que a Malévola quisesse, isso não seria algo pequeno. Porque todas as páginas de fofoca estão postando sobre ela. E todas essas influenciadoras e pessoas da mídia estão tentando ganhar palco em cima também. Mais uma vez, a gente não tem que considerar a opinião dessas pessoas, porque elas não são a consumidora final. Ela tá falando aqui, gente, de uma treta que isso aumentou num nível absurdo, porque algumas meninas que vão nesse salão, que vão por parceria, esse tipo de coisa, começaram a defender e tal. Mas o que a Ofélia tá falando aqui é que essas pessoas não foram lesadas. Essas pessoas não pagaram pra estar lá. Elas pagaram, né, com o serviço delas, enfim, uma troca, permuta, mas virou um caos absurdo. Final do produto. Então está reclamando quem pagou pelo produto, quem pagou pela mão de obra. E o reclamado, que é o profissional, tem o direito de defesa, como qualquer outra pessoa, mesmo estando. E aí vocês entenderam um pouco do que se trata essa treta toda. A questão aqui é a falta de informação, como eu falei pra vocês. Vamos lá. Queria entender por que salão de beleza tem tanta dificuldade de falar o preço real do serviço. É uma coisa que eu realmente tenho dúvida. Poderia entrar em contato com qualquer salão que eu conheço. Chegar e perguntar assim, qual que é o valor do corte? Vamos supor, 200 reais. Eu marco, porque 200 reais é um preço bom, está dentro do meu budget. E daí eu vou pro salão e tudo mais. Chegando lá, depois de explicar pro cabeleireiro o que eu quero, ele fala assim, vamos lá no lavatório então, lavar a sua cabecinha? E óbvio que eu vou, porque, né, eu preciso estar cabelo úmido pra fazer o meu corte. Eu gosto de fazer um cabelo bem repicadão e vai tomar. Lá no lavatório, o cabeleireiro fala assim, nossa amiga, seu cabelo tá um pouco ressecado, você não quer fazer uma hidratação? E tipo assim, né, ele fala... Parênteses, eu acho muito engraçado as meninas fazendo sardas no rosto, porque eu tenho muita sarda, obviamente, tô de maquiagem, e eu já fiz laser pra tirar minhas sardas. É engraçado, né, eu tenho uma amiga que inclusive fez tatuagem de sarda. Eu quero até falar disso aqui um dia, mas eu acho lindo que está voltando, porque eu odeio as minhas. Do estado do meu cabelo, ele fala do produto que ele vai usar, ele fala absolutamente tudo menos o valor. Muita gente cai nessa, mas muita gente fala assim, é verdade, né, vamos fazer sim. E daí vai ali mais um precinho pra conta, sem a pessoa saber, ou sem ser informada. Mesmo que a pessoa saiba, ela não é informada do valor exato. Mas por que a pessoa não perguntou? Gente, desculpa, mas assim, eu acho que se a pessoa tá ali oferecendo um serviço que não tá no plano do cliente, avisa a porra do preço. Depois de lavar o cabelo, é realizado o corte e no fim, precisamos secar, né, pra finalizar o corte. Pelo menos no meu cabelo é assim. Metade do corte é feito com ele úmido e a outra metade com ele seco. Aí no final o cabeleireiro fala assim, amiga, eu vou passar um olhinho aqui nas suas pontas, tá? Diz ele já com óleo nas mãos dele, passando no meu cabelo. Não pergunta se pode. Eu falo isso porque só de passar esse olhinho nas pontas já vai mais um gasto ali pro cliente. No final, quando vai acertar com caixa, um corte que inicialmente era 200 reais, fica 300, 400, 500. Aí, quando o cliente questiona, tá, mas por que tá 300, 400 reais aqui, sendo que me falaram 200 reais quando eu pedi o valor do corte? Ai, amiga, é que você lavou, né? É que você secou, né? É que ele passou olhinho no seu cabelo, ele finalizou com Babyliss. Detalhe, ele finalizou com Babyliss porque gostou do corte que ele ia postar no Instagram dele. Girl. Assim, quando eu vou cortar o cabelo, acontece muito de chegar, tipo, 3 cabeleireiros e começarem a fazer uma puta escova no meu cabelo e no final cobrarem por isso. Tipo, eu nem gosto de escova, caralho. Pois é.
Exatamente isso. A pessoa quer fazer isso, postar no Instagram dela, o que eu tenho a ver com isso? Fala então os preços. E é engraçado que, tipo, isso aqui, você não pode falar, então tira tudo. Tira tudo porque eu não vou pagar isso. Como é que você vai falar pra desfazer uma coisa que foi feita ali, uma lavagem? Vai falar isso como? Não tem como. Então, assim, eu fiz esse vídeo aqui indignada com essa situação toda e quero que vocês, mulheres que me assistem, comentem aqui situações que vocês já passaram, porque eu não tenho nenhuma de nós que não passou por isso. Nenhuma, se você já foi de salão de beleza. Se você tem o seu salão de beleza, me conta as práticas que você faz, como eu perguntei, pra não deixar suas clientes lesadas, porque assim, isso é péssimo e a gente não volta. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo!